Bem, o banditismo social é uma teoria que foi engajada por parte da esquerda a partir do grande, do histórico, né, Eric Hobsbawm, em que ele trazia o crime, né, o marxismo já traz, né, isso, o Marx já aborda de alguma forma, mas o Hobsbawm ele aprofunda ao trazer o crime como o criminoso, melhor dizendo, como um agente de, vamos lá, a palavra não está escrito assim, mas como se fosse um agente de rebeldia frente ao status quo. É uma pessoa incomodada, é uma pessoa que entende que a realidade ela é injusta para com ele, né, que não oferece os meios suficientes para que ele tenha um padrão de dignidade e que, portanto, né, ele tem como uma das ações, a maioria das pessoas, digamos, aceita isso de forma resiliente, mas ele não aceita isso de forma resiliente e ele vai para o crime. Eu fui muito sintético, muito simplista, tá certo? Com relação à teoria. Mas, bem, posto isso, não é? Por que eu entendo que hoje a discussão é outra? Aquele nosso tradicional bandido de galinha, né, aquele que pulava o quintal para levar uma galinha e etc., essa figura é cada vez mais uma figura marginalizada, ou melhor dizendo, minoritária, frente ao que a gente vai colocar aqui como sistema de criminologia, sistema de crimes, digamos assim, né? Ao crime organizado. O crime organizado hoje ele é algo extremamente capitalista. Você tem, eu até me surpreendi com isso, o governo paulista até falou com relação a postos de gasolina e etc., né? Que tem facção, que tem mais de 1.000 postos, que está já incidindo sobre as refinarias de álcool, que está incidindo com relação à plantação da cana-de-açúcar. Mas o que me deixou mais surpreso foi saber que há facções que, por exemplo, pirateiam, roubam segredos industriais, Felipe, e segredos comerciais. Tá, isso, digamos, bem já comum com relação à alta caixa do crime. Quando eu falo alta caixa do crime, bancos, né? Não à toa que diversos políticos, diversas autoridades já falaram em venda de informações privilegiadas. Bem, isso não é novidade, mas você tem uma organização criminosa que se aparelhe, que digamos, não é desse ramo exatamente, mas que se aparelhe para roubar esse tipo de segredo, para ter acesso a esse tipo de informação, o crime organizado hoje conta com PhDs. Eu não estou falando de gente formada. Antigamente a gente falava, tem advogado que trabalha para o crime, tem servidor público que trabalha para o crime. Não, a gente tem PhD que trabalha para o crime. E eu não estou falando de forma indireta, não. É o cara financiado mesmo. Ele recebe dinheiro para executar certas tarefas. Então, o crime, né, vamos falar do crime organizado e do crime difuso. O crime organizado, ele já superou em muito essa questão da necessidade. O princípio de acumulação, o princípio de aprofundamento do status quo. E aí, de repente, o papo vai para o bandido difuso, que não está dentro do crime organizado, que é a maioria. Mas, Pedro, e esse bandido que não está dentro do crime organizado, que é a maioria? Bem, esse cara, a grande maioria das vezes, eu raramente peguei um caso em que é por necessidade de subsistência. A maioria é porque o cara, digamos assim, ele entende que há um conceito de felicidade impresso e ele quer alcançar esse conceito de felicidade. É um tênis, é uma moto, né? É um lanche, é um modelo, um status de vida que ultrapasse muito aquela sensação ou aquela percepção que se tinha antigamente com relação ao cara que delinquia por subsistência. Existe ainda. Você, por exemplo, quando você vai olhar, principalmente população muito vulnerabilizada com relação ao uso abusivo de drogas, você vai encontrar um pouco esse cara. Você vai encontrar dentro desse... É o cara que está na gana de comprar uma pedra de crack, o cara que está com fome há vários dias, você encontra. Mas, digamos, aquele bandido já reincidente, não reincidente criminal, estou falando, aquele cara que já faz disso um meio de vida, não é objetivando isso, não é na maioria. Então, falas ou perspectivas que trazem, que levam, que entendem
a criminalidade no geral como algo resistente ao sistema atual, eu tenho uma crítica severa com relação a isso. Porque, pelo que eu venho observando, né, e também lendo outras pessoas, a questão é diferente. O cara não é mais um inconformado. Ele, ao contrário, ele quer participar do jogo. Ele quer estar dentro do jogo. Ele quer usufruir dos valores. Ele quer pertencer ao sistema. E não, de certa forma, fazer frente ao sistema. Claro que a teoria não se encontra superada, e eu não entendo dessa forma, porque há um incômodo do indivíduo e, inclusive, critérios de dignidade. Mas a que nível isso pertence à consciência é a grande questão. É a grande questão. Eu entendo que está muito consolidado dentro da nossa juventude, que infelizmente adere à ideia do prazer, do usufruir e de ter um lugar melhor, né, frente à sociedade, e não de fazer uma rebelião ou se prostrar contra a sociedade. Pedro, o Senado ele vai analisar esse pacote de segurança pública que foi aprovado na Câmara em dezembro, tá? Entre as matérias da área de segurança aprovadas pelos deputados federais nos dias 11 e 12 de dezembro estão propostas de reforço na assistência psicológica aos profissionais de segurança pública, criação de uma campanha de combate à violência contra policiais e castração química de pedófilos, né? Como é que os policiais estão vendo esse pacote de segurança pública a partir do projeto do André Janones? Bem, esse pacote ele tem algumas percepções bem interessantes, né? Com relação, por exemplo, à questão da castração química, você tem adesão bem forte, bem forte. É um debate que eu acho complicadíssimo, sabe, Sinara? Eu acho um debate complicadíssimo porque a gente tem que deixar claro o que é que a gente quer enquanto sociedade. E aqui eu não estou fazendo uma crítica prévia, por exemplo, a esse ponto. Não estou fazendo uma crítica prévia. Mas a gente tem que entender, porque há muita narrativa complicada sobre esse tema. Por exemplo, a ideia de que se vai reduzir esses crimes sexuais em virtude da castração ou da pena, isso aí é deveras enganoso, é deveras problemático. Se é isso que está sendo buscado, né, e aí eu falo aqui até aos colegas, já tem estudos que mostram que não é assim. Até porque o aumento de pena não está relacionado, ou a dureza da pena, não está relacionada, francamente, à redução da criminalidade. Bem, se fosse assim, né, ser bandido no Brasil era um negócio péssimo. Por quê? E seria entendido dessa forma. Porque a quantidade de pessoas que estão envolvidas com crime, que são assassinadas no país é enorme. Mas na Alemanha a pena é mais alta, no Japão, nos Estados Unidos, aqui no Brasil é a morte. É a pena capital, muitas vezes. A expectativa de vida de quem está no crime é baixíssima. Eu até hoje não conheci, Sinara, um avô. Eu até hoje não conheci um avô do crime. Claro que tem avós. Avós tem, mulheres, engraçado. Tem. Aí é outra questão. Mas avós homens não tem. Eu nunca conheci um. Né? Você conhece pai, mas avô não conhece. E isso são mostra... mortos antes disso, é isso? Não entendi. Eles são mortos antes disso. Exato. Ou muda de vida. Uma coisa ou outra. Porque eu nunca, assim, presenciei isso realmente. Eu não estou falando de verdade mesmo. Nunca estive, por exemplo, eu trabalhei muito tempo no plantão, então chegava a família. Né? E eu nunca vi alguém, digamos assim, chegar a netinha ou netinho. Nunca vi. E tem números que mostram isso com relação a comunidades deflagradas que está tendo, digamos assim, um embate muito claro entre crime organizado e também as polícias, que o índice de letalidade é altíssimo. Supera, já vi casos em que supera 700 para cada 100 mil habitantes, quando o indicado pela OMS é 10 para cada 100 mil habitantes. 700. Né? Já teve uma comunidade aqui no Rio Grande do Norte, certa época, que estava com esse índice. Então, até, de certa forma, dá para se falar com relação ao genocídio da população de periferia, quando você assiste números como esses.
Mas, assim, o que eu estou querendo dizer com relação à classe, digamos, dos policiais, há ainda uma má vontade muito grande, Sinara, com relação às medidas que vêm sendo implementadas. O que não tem caráter populesco, como essa medida, que eu não estou dizendo que ela é absurda num todo, mas que ela é incoerente com alguns de seus fatos que a subsidiam, acontece que a classe policial hoje ela tem um descolamento muito grande com relação ao governo federal e ela olha com desconfiança tudo. Então, o decreto com relação às forças, a força utilizada pelas instituições policiais, malquisto, a PEC com relação à segurança pública, malquista, mesmo quando não trazem muita novidade e quando trazem até algumas melhorias. Então, hoje o clima é muito antipático, infelizmente, a mudanças propostas ou pelo governo federal ou pela a base do governo federal. Nossa Senhora, mas essa parte aí que fala dos problemas psicológicos dos policiais, isso aí não vai ser bem recebida? Em termos, digamos assim, não houve uma retórica negativa, mas não houve aquele entusiasmo. Até porque a questão da saúde mental entre policiais é um tabu. O policial que procura socorro quanto ao adoecimento mental, ele é um policial que quebrou. Ele já não é o cara confiável para estar numa viatura, para uma operação. Ele já é menos policial, ele é meio policial. Isso, infelizmente, é um imperativo cultural nosso, não é? Então, o policial que procura uma assistência acaba que é visto como não é um pária, mas é pelo menos alguém que já não serve. Então, digamos que o subsídio a uma saúde mental positiva pelos policiais ainda não é algo visto da forma que deveria ser vista. O policial ele não abraça essa pauta como uma das suas pautas centrais. Se fosse, por exemplo, distribuição de armas, de viaturas, ou de softwares, ou aumentar algumas penalidades presentes no Código Penal, aí você teria sim, sabe, Sinara? Teria um ok, um joinha. Mas isso é subclasse, entendeu? É pauta pequena. Da sua própria saúde mental, que leva a suicídios e homicídios dos policiais, não é importante para os policiais? Bem, infelizmente, eles acham que não vão adoecer ou não se percebem adoecidos. Embora a pesquisa que até refutam essa minha fala, foi feita uma pesquisa, esqueci agora do instituto, em que 15% dos policiais temiam adoecer mentalmente. Há esse temor, né, 15% deles. Mas não é uma preocupação recorrente. Sabe com que o policial vai se preocupar com relação a isso, Sinara? Ele vai dizer, poxa, se eu ganhasse melhor, não adoeceria. Por quê? E tem uma certa lógica. Eu vou explicar. Se eu ganhasse melhor, não teria que tirar tanta hora extra. Se eu não tivesse que tirar tanta hora extra, eu não ficaria tão estressado. Se eu não tivesse que... Então, eu poderia ficar mais tempo com a minha família, eu poderia conviver, eu poderia ter mais hobbies, eu poderia descansar mais. Essa é a matemática por parte da maioria dos policiais. Se eu ganhasse mais, eu sofreria menos.